Bem, boa tarde, vamos conversar bastante. Aliás, um assunto tão legal hoje, né, amiga? É muito gostoso da gente conversar, porque a gente, lógico, quer aqui esclarecer as dúvidas, trazer informação para você, mas também um pouco dessa leveza que a gente precisa e adora, né? Passar isso para o seu dia a dia. Então, hoje a gente vai falar sobre varizes e vasinhos, mas também tem outros assuntos no Falando Nisso. O Falando Nisso está no ar. Aumento de abuso sexual contra meninas. Hoje no estúdio vamos falar sobre o tratamento para vasinhos e varizes. E também veremos o que é destaque na web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho. Bora participar com a gente, porque o Falando Nisso tá muito legal. Vamos começar então o nosso Falando Nisso com uma mensagem especial para o seu coração e de repente para o seu momento de vida, né? Sim. Por que não? O perdão não deve ser o primeiro, não deve ser, por exemplo, primeiro uma decisão e depois um sentimento. Acredito que também pode ser o contrário, um sentimento de querer perdoar, né? É verdade, né? Mas olha, o perdão ele realmente pode ser uma atitude racional também. No primeiro momento, você escolhe racionalmente perdoar. Depois o tempo se encarrega de cuidar desse sentimento, do coração, aquilo que era pesado vai ficando mais leve, né? Aí você vai seguindo a sua vida. Então, se você não estiver tendo essa vontade de perdoar, primeiro decida racionalmente fazer isso. E deixe que o coração vai absorvendo essa decisão da mente. Eu acho que é a melhor saída, né? Pra gente, de repente, pular etapas da nossa vida. Passar por situações que a gente precisa passar. Sim. Né? Vamos falar de prêmios, gente? Tem um kit muito legal da Polipet para o seu animal de estimação, que tá aqui na tela para você, tá vendo? Tem várias coisas para ele curtir, também petiscos e tudo mais. Tem um outro kit da Ortovip com uma escova elétrica, um presente para você, e você pode, claro, e deve participar dos sorteios, né? Só que como que você faz para concorrer? Toda a informação, tanto para uma fotinho quanto para outra, para os prêmios diferentes, você encontra no nosso Instagram, que é @FalandoNissoBand. O sorteio vai ser sexta-feira, dia 2 de agosto. Então falta aí um tempinho para você participar, mas hoje mesmo você já consegue fazer passo a passo. E o prêmio, se você ganhar, foi a pessoa sortuda, precisa retirar aqui no Colina Shopping, em São José dos Campos, que é a sede da TV Band Vale. Você pode participar com a gente também hoje do programa, participando da enquete, votando hashtag sim ou não para essa pergunta. Você sente dor nas pernas? Tem incômodos? Sente assim a perna cansada, né, no fim do dia, às vezes até inchada? Pode colocar então, hashtag sim ou não, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela também, 99716-7989. Interessante, né? Essa questão da dor nas pernas, esse incômodo, que realmente pode causar, acho que para quem tem, né, várias dúvidas, medos também, eu não entendo. Às vezes a pessoa acostuma, assim, eu sempre senti essa dor na perna, é normal, né? Mas olha, pode ser que seja relacionado a um problema de circulação. E quando a circulação, gente, sanguínea não tá legal, o que pode aparecer? Aquele mapinha que aparece na perna da gente. Sabe aquela... Você lembra quando você estudou na escola a rede hidrográfica do Brasil? Que você vê aqueles mapinhas de... Né, amiga? A De gente dá rio? risada, mas sabe por que eu passo por isso? Eu também. A minha não tá desse jeito, não. Ainda não, o minha também. Nós Não, vamos não cuidar, vamos, né? Não vamos ficar. Vamos cuidar. E a gente vai até entender, então, vasinhos e varizes. Esse mapinha com os rios aqui na perninha da gente, que é incômodo, né, amiga? É demais, Nossa. né? Porque dá um pouquinho de vergonha, né? Eu falo isso como mulher mesmo, né? Eu sou vaidosa, Sim. toda mulher que de repente colocar uma saia e de repente aparecem ali uns vasinhos e tudo mais. Enfim, além de ser então um problema de saúde, tem a questão estética, que incomoda a gente, né, mulherada? Então, o nosso convidado de hoje é o médico, ele é vascular, o doutor Leandro Avelar. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ágara. É interessante, né? Que quando tá chegando o verão, as pessoas fazem aquela assim, vou fazer a dietinha para usar o biquíni. Aí, quando a pessoa tem esse probleminha, esse incômodo com as pernas, ela começa a deixar de usar a bermuda e fica... Vamos fazer a campanha para usar a bermuda, então? Vamos no programa de hoje ajudar você a resolver, para você voltar a usar a bermuda, usar os shorts que você quer, sem ter essa vergonha nas pernas por causa dos vasinhos e varizes. Vamos entender, doutor, o que são, então, esses vasinhos e varizes? Vamos lá.
Varizes são veias dilatadas e tortuosas. Imagina que toda veia ela tem a função de fazer o retorno de sangue para o nosso coração. Então ela traz o sangue da periferia de volta para o nosso coração. As veias que se tornam, são veias varizes, são veias superficiais, se tornam dilatadas e tortuosas por alguma predisposição. Na maioria das vezes, uma predisposição genética. E essa predisposição está relacionada à perda da elasticidade do vaso. Então, o vaso ele perde a elasticidade e ele acumula sangue. E o sangue fica ali acumulado na perna. E é por isso a sensação de dor, de peso e cansaço que o paciente tem. Doutor Leandro, você já deu aí uma dica falando que pode ter, então, um fator genético. E, inclusive, na minha família, tem o lado da minha mãe, gente, e o lado do meu pai. Somou 2. 2. Então, para vocês verem como eu tenho que tomar cuidado, Sim. né? E não é só uma questão estética, é de saúde mesmo. Eu já até fiz uma cirurgia, sabia? É mesmo, amiga, não sabia, não. É, para varizes. Foi uma cirurgia pequena, mas foi necessária. Quando a gente conversar com o doutor de cirurgia, você compartilha um pouquinho como é que foi essa experiência, que eu acho que é legal a gente saber de quem fez, né? É legal sim, isso. com Bom, certeza. E aí, doutora, a minha pergunta é a seguinte, além da questão genética que a gente acabou de falar, quais são, então, as outras causas de varizes e vasinhos? O principal fator é o fator hereditário. E aí é legal você falar, porque a gente tem alguns estudos que falam assim pra gente. Se a gente tem, geralmente na família, um pai e uma mãe com doença vascular, doença venosa, a chance de um filho ter é de 90%. Se você tem uma mãe com doença, só a mãe com a doença venosa, vai para 62%. E se for o pai, uma média de 25%. Então a gente tem dados nisso tudo. Além da gente ter essa questão toda relacionada ao fator hereditário, a gente tem também a questão aí da obesidade, do tabagismo, a questão do fator de como a pessoa trabalha, fica muito tempo em pé, a falta o sobrepeso. Então, tudo isso está relacionado aos fatores de acometimento de varizes. E a gente quer até entender como prevenir daqui a pouquinho, doutor, mas a gente está até vendo imagens, né? Então, eu queria entender o diagnóstico. Porque eu não sei, é no olhômetro, você olha lá e fala assim, tá com uma pinha ali desenhadinho, ou tá empolado, é vasinho, ou é varizes. Como que vocês fazem o diagnóstico? Então, mas nesses casos aí, por exemplo, das imagens, a gente já está visualizando. Então, aí a gente já tem sinais, o paciente já chegou e ele já procurou dessa forma. Agora, tem aqueles outros pacientes que às vezes não apresentam esse tipo de vasinhos e varizes, mas tem sintomas. Ele tem dor, tem cansaço. E aí a importância de procurar por um médico especialista para a gente fazer exames que são exames especiais para que sejam feitos o diagnóstico. Pode ser oculto o negócio, então? Pode. A gente tem paciente... Isso é importante porque às vezes, assim, às vezes paciente com calibre de varizes muito grande são assintomáticos. Por exemplo, você diz calibre de varizes no sentido da... Uma veia muito grossa, Muito tipo aquela ali saltada? que está passando, tá vendo? Sim. A gente tem, às vezes, paciente com aquele tipo de vaso que pode ser assintomático. Ele fala, ele vê, Aquilo. percebe e fala, eu não sinto nada. Esteticamente, assim, assusta. Isso, é mais comum em homem. Geralmente o meu pai tinha assim, isso. gente. E às vezes ele fala, não sinto nada. Eu tenho um que não tá desse jeito, mas a amiga tá aparecendo. Tá um pouco? Eu vi um dia Ixi, desse. Maria. E já tem paciente que tem, às vezes, só pequenos vasinhos mesmo na perna, e já tem a sensação de cansaço no final do dia, que às vezes não é só um incômodo estético. Então, a relação do tipo de vaso, se são só vasinhos ou varizes, às vezes não está relacionado também à gravidade ou ao sintoma. Agora, vamos trazer aqui uma pergunta que vem lá dos tempos antigos, sabe? Que eu lembrava, assim, da minha mãe e meu pai, às vezes com as pernas bem cansadas. Eles pegavam travesseiros e cobertas, colocavam assim e deixavam os pés para cima para descansar e melhorar essa questão incômoda que sentia das pernas bem cansadas. Isso, de fato, funciona? É legal? É o que eu falei no início. Lembra que a veia, ela traz o sangue de volta para o coração. Então, quando você faz, principalmente pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado, os dois extremos são ruins. Ela tem que fazer, de alguma forma, uma movimentação para que o sangue ele consiga voltar, para que ele tenha o retorno para o coração. Então, essa é uma tentativa que eu acho que todo mundo deveria, na verdade, ter o hábito de fazer isso. Pequenos repousos ao longo do trabalho, alongamento.
E no final do dia, se possível, deitar ali um pouquinho de tempo, colocar as pernas elevadas, porque aquilo ali traz e ajuda bastante. Olha, é um bom hábito, então, gente. Você vê, tem coisas de antigamente que são ótimas, né? Vamos até focar um pouquinho nisso para o doutor explicar. Quanto tempo a pessoa tem que ficar com as pernas para cima? Isso não é... É difícil assim, a gente mensurar tempo de perna para cima, principalmente, por exemplo, uma pessoa ativa que está no trabalho, né? Às vezes ela não consegue fazer isso durante o dia. Mas eu acho que se a pessoa tiver o hábito de fazer isso aí, no momento do descanso do almoço e também no final do dia, 2 a 3 minutos, isso já ajuda bastante, pelo menos o retorno venoso. Isso já ajuda. Ficar com as pernas para cima. A gente tem um cantinho para, né, que ninguém lá vê. no fundo, que ninguém vê. Isso, coloca um puff, alguma coisinha, uma almofada que levanta a perna. Não precisa ser muito para cima, não, então. Não. O ideal é que fique mais ou menos na altura do coração. Então, se você estiver deitado, que fique um pouquinho. Não deixe muito elevado, porque senão, além de dor na perna, vai ter dor na coluna. Então... E depois você quer ajudar um negócio. E depois dos 40, a coluna também tá ali, né, gente? E se perguntarem do Lucas, cadê o Lucas? Eu vou falar assim, gente, ele tá com as pernas pra cima. Isso, foi tá indicação de médica. O trabalho deixa ele com Foi as pernas indicação pro ar. médica. Gostei. Indicação né, Vamos fazer? Vamos, muito bom. Me cobra, amiga. Olha, é o seguinte, então hoje o Dr. Leandro Avelar vai ficar com a gente. Se você tiver dúvidas sobre varizes e vasinhos, pode mandar, tá bom? Nos próximos blocos o doutor já vai respondendo a sua dúvida. Agora a gente vai para uma notícia péssima e realmente chocante, né? Uma violência hedionda que o Brasil precisa combater. O abuso sexual contra crianças e adolescentes cresceu no nosso país, como revela o novo Atlas da Violência, que foi divulgado recentemente. Pois é, né, amigas? Meninas de 10 a 14 anos são as que mais sofrem e são violentadas geralmente por pessoas conhecidas. Então, para os pais, fica esse alerta urgente, de coração, gente, falar sobre esse assunto dentro de casa. Olhos atentos a uma lição importante. Nas cadeiras, crianças com idades entre 9 e 10 anos. A escritora explica de forma lúdica sobre violência sexual e abuso. Apresentando o corpo, quais são as nossas partes íntimas e, a partir de qualquer desrespeito, o nosso direito de dizer não e procurar um adulto de confiança. A ação acontece em escolas de Avaré, no interior de São Paulo. Em Goiás, após uma campanha na escola de conscientização sobre abuso sexual e infantil, uma menina de 10 anos usou a redação para pedir socorro. Ela era estuprada pelo padrasto, que foi preso. Você pode ler um livrinho para sua filha, para o seu filho de 4, 5 anos de idade, que não vai falar sobre violência, mas vai despertar na criança a percepção de que se acontecer alguma coisa daquele jeito, ele tem que contar. É muito importante que os pais entendam que há instrumentos hoje adequados para falar, que é fundamental que fale, porque é a única forma de proteger os seus filhos e suas filhas. A violência sexual representa metade dos crimes cometidos contra meninas de 10 a 14 anos no país. De cada 10 casos de abuso sexual, 6 acontecem com crianças de até 13 anos. 86% são meninas, 14% meninos. Em 70% dos casos, o abuso aconteceu dentro das casas. Os números mostram a urgência de um outro olhar sobre o assunto. Se a maior parte dos casos acontece dentro de casa, não faz sentido, por exemplo, que a única informação passada para as crianças, em muitos casos, seja o risco de lidar com estranhos. A prevenção também passa pela informação. E as crianças devem ser incluídas no processo o quanto antes. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é ensinar as crianças sobre as partes do corpo e explicar aquelas que são consideradas íntimas. A criança deve entender que carícias e cócegas nessas áreas são formas inadequadas de toque, mesmo quando feitas por alguém próximo, e que é ruim guardar segredos sobre esses assuntos. Foi assim que esta influenciadora criou um conteúdo sobre o tema. Primeiro, música. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Depois, um livro. Você entende que é um adulto aqui que está falando. Então, tem toda a representação do segredo aqui, olha. É muito natural que as pessoas tenham dificuldade. Aí elas não sabem que palavras usar, como que eu vou fazer a minha criança entender isso sem também assustar. As pessoas realmente precisam ouvir, né? Muitas coisas, principalmente quando a gente está falando de assuntos sensíveis ligados à infância. Assim. Se alguém te tocar, sem você deixar, isso tá errado.
E ela é fantástica mesmo, ela trata desse assunto, que é um assunto tão pesado e delicado, e às vezes os pais não sabem como falar isso para os filhos. Então, de uma forma lúdica e mais leve, ela consegue passar o recado, e a gente também como pais, sabe? Então, fica aí a dica de um conteúdo muito legal. Às vezes tem uma dificuldade, né, amiga, de abordar isso, porque a gente sabe que não é confortável. Mas assim, e um até cuidado, como abordar, né? Como a criança vai entender, né? Que quando crianças muito pequenas, às vezes ela nem entende muito. Mas é necessário, tá né, passar. gente, esse assunto. Então fica o toque para vocês. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para saber o que tá bombando na internet e mais sobre varizes e vasinhos ao vivo aqui no programa. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Estamos de volta ao vivo com a nossa imagem. Que tá um dia mais fechadinho ali em Ilhabela, na Praia do Curral, né, gente? Máxima de 25 hoje, nesse momento 24 graus. E a gente vê que tá o sol escondido entre nuvens. Mas a previsão é que amanhã o tempo abre um pouquinho mais, tá bom? Máxima de 26 graus. Um beijo para você que é de Ilhabela e está conferindo o programa também aqui. Ao vivo no estúdio, conversando sobre vasinhos e varizes. Algo que pode ser incômodo tanto para as mulheres quanto para os homens. E tem uma enquete para você participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, respondendo a perguntinha. O WhatsApp para você anotar é 12 997 167989. A perguntinha é a seguinte: você sente dor nas pernas? Sim ou não? Aproveite para tirar sua dúvida também com o nosso entrevistado de hoje, o médico Leandro Avelar. Muito legal, né, amigo? O pessoal pode mandar foto pelo celular também, né? Isso, exatamente. Da Se perna. você quiser, pode mandar a foto, a gente comenta por aqui. É lógico que não é uma consulta, né? Mas a gente pode ter um bate-papo, ele pode dar um direcionamento para você. E aí sim, a gente foi ter um bate-papo com os nossos telespectadores. A gente gravou sobre o assunto. Vamos dar uma olhada. A gente está aqui no Açaí Atacadista e eu estou conversando com a Gabriela, que estava me contando que a mãe dela já teve varizes, vasinhos. Como que foi? Ela acabou começando a sentir incômodo visualmente, estava incomodando a percepção dos vasinhos na perna. E aí começou a ficar dolorido, então ela decidiu tomar uma providência, foi até um médico e fez a retirada dos vasinhos. Além desses incômodos de dores, existe algum outro sinal que a gente possa perceber para quando a gente deve procurar um médico de forma que não seja tão tarde assim? Bom, o principal sintoma é realmente a questão da dor. É uma dor do tipo peso, tipo cansaço e principalmente no final do dia. Geralmente a dor de doença venosa, de varizes, é aquele paciente que acorda super bem. É o paciente que ao longo do dia ele vai tendo a sensação de cansaço, de peso na perna. 50% dos pacientes eles apresentam esses sintomas. E a gente tem também relacionado, a gente pode ter aí também sensação de coceira, formigamento na perna, mas o cansaço e essa sensação de peso é o mais comum de todos. Doutor, muitas vezes a gente, se acostuma, com
com esse cansaço. A pessoa assim, tô cansada, vou descansar, Trabalhei né? muito, né? Trabalhei muito, né? Vamos entender quais são os riscos para você, de repente, que vai se acostumando com esse cansaço e vai deixando para lá e não busca um médico. Existe algum risco sério que a pessoa tem? A gente tem que pensar que a doença venosa, ela tem uma característica de evolução. A gente pode começar desde um quadro, que são quadros às vezes mais simples, ou então que o paciente tem uma queixa que seja só, ele acha que é só estética, mas a questão estética ali pode ser só a pontinha do iceberg. É como se fosse só o sinalzinho do problema. E a gente precisa investigar sempre de dentro para fora, porque às vezes são os vasos maiores, os vasos mais profundos, que já têm algum acometimento e a gente precisa fazer a investigação para a gente evitar casos como são os casos de tromboflebite, que é a formação de coágulo dentro das varizes, a formação de mancha na perna. E lembra assim que a veia, quando está doente, a gente tem uma veia dilatada e ali dentro tem sangue acumulado. Se a gente tem sangue acumulado, ele precisa sair para algum lugar. E esse sangue, quando extravasa, ele cria um processo inflamatório. Sangue fora do vaso cria um processo inflamatório. E aí a gente pode ter a formação de mancha e um processo inflamatório e até a formação de uma úlcera venosa. Nossa, a situação é grave, né, gente? Então não pode protelar, né? Se está sentindo muitas dores, tem que procurar realmente um médico para averiguar o que está acontecendo aí com a sua circulação. Doutor, vamos colocar na tela agora, por favor, produção, uma foto para a gente identificar. A gente está vendo aí algumas imagens, claro, mas eu queria que o doutor explicasse. É uma perna que está com bastante vasinhos, assim. Como fazer esse tratamento? Porque eu sei que não é em uma ou em 2 sessões. Às vezes é um tratamento que requer paciência, viu, gente, Exatamente. do paciente, não é? Não é essa, por favor. É a primeira foto, que são os vasinhos. Tá. Eu sempre falo com os meus pacientes, o problema ele não surgiu da noite para o dia e a gente também não vai conseguir. Então a gente tem que ter muita paciência. Eu falo que eu, como médico, a gente tem que ter muito carinho com as varizes para tratar. E hoje a gente tem várias técnicas. Não existe uma receita de bolo para a gente falar, é essa técnica que eu vou usar em todos os pacientes. Então a gente tem que ter o cuidado para fazer um exame muito bem feito, muito detalhado, identificar o tipo de vaso, a localização, o tipo de pele do paciente, tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Então, ali a gente está vendo vasinhos, mas dentre os vasinhos, existem tipos de vasinhos? Ali eu tenho um olhar mais técnico, eu consigo ver ali, por debaixo desses vasinhos, o que a gente chama de veias reticulares, são microvarizes. São aquelas mais esverdeadas, os vasinhos são esses mais arroxeados, os que ficam mais embaixo são veias reticulares. É como se fossem as veias nutridoras. Então, quando a gente vai tratar, a gente tem que começar tratando aquilo que está nutrindo esses vasinhos. Porque senão, eu sempre brinco e falo com os meus pacientes assim, imagina só que você tem uma parede mofada na sua casa. E o problema está no cano. Se você resolve comprar ali uma tinta e passar no mofo, você não resolveu o problema. Então, o problema a gente sempre tem que ver de dentro para fora. E é assim que a gente vai fazer o tratamento. Tem uns vídeos que até eu já vi na internet, doutor, pode até deixar a imagem, viu, Leone? Que é pessoas que estão com a perna assim, sabe? É até gostoso de assistir, eu confesso, que parece que relaxa, assim, eu gosto de ficar vendo várias vezes. Vão com uma injeçãozinha, parece que é uma espuminha, aí eles vão aplicando, aí parece que vai sumindo, assim, ó, tudo, né? Aí parece que resolveu na hora, né? É uma delícia de assistir esses vídeos, me traz, assim, eu fico feliz de ver, sabe? Aí eu fico vendo um monte, amiga, eu acho super legal, que ele me entrega um monte. Acho que eu curti uma vez, exatamente. Agora tá me mandando um monte de perna com vasinhos, varizes. O que esse tratamento realmente é assim de imediato, como parece que a gente tem essa sensação? Ou depois volta? Como que é isso? Não, assim, quando a gente está realizando o tratamento ali, eu vendo ali a imagem, eu consigo ver, a gente vê aquele vaso espasmo ali, o vaso fecha. Então é nítido que a gente percebe, que a gente perceba isso. Mas não necessariamente ele esteja resolvido. A gente tem hoje a associação de técnicas. Então, nesse caso aí, por exemplo, depois vocês vão ver a imagem, eu usei várias técnicas, eu usei 3 técnicas nesse caso, para a gente ter um resultado que fosse um resultado satisfatório. E que a gente hoje consegue fazer isso com menos visitas do paciente ao consultório, porque a gente associa a técnica para ter resultados que sejam mais duradouros e também mais satisfatórios. Legal.
Ótimo. Gente, pode mandar sua pergunta, o seu comentário também, tá? Sua participação. Tem enquete que você pode responder pelo nosso WhatsApp e as perguntas também, tá? Pelo 99716-7989. Daqui a pouquinho a gente já começa a responder. Agora a gente vai para a nossa previsão do tempo, saber como fica a previsão, as temperaturas para hoje e para os próximos dias. Olá, boa tarde Águida, boa tarde Lucas e todos que acompanham o Falando Nisso. Seguimos com tempo firme no Vale do Paraíba. Instabilidades atmosféricas estão causando nebulosidade em várias cidades da nossa região, mas sem previsão de chuva para essa quinta-feira. E as temperaturas máximas previstas são de 24 graus em Santo Antônio do Pinhal, 24 graus em São Sebastião e 25 graus em Lagoinha. Nas cidades da nossa região, a previsão aponta o sol entre nuvens, 26 graus de máxima em Aparecida, 25 graus em Cachoeira Paulista e em Putim, previsão de 27 graus de temperatura máxima. Em São José dos Campos, a semana também segue com sol entre nuvens, máxima de 27 graus nessa quinta-feira, 26 graus na sexta-feira. No sábado, previsão também de 26 graus e no domingo, 25 graus de temperatura máxima. Falando agora sobre o nosso litoral, o mar ele segue calmo em Ubatuba, com rajadas de vento podendo chegar até 30 km por hora e ondas podendo atingir até 1 metro de altura. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Agora no estúdio, nós vamos esquentar, porque Marcela Camargo estava comentando hoje de manhã na redação que as fofocas hoje estavam mais assim, calientes. Nossa. Calientes. Né? Eu vi até um vídeo, os dois falaram, o que foi? Falei, ai gente, é a fofoca que eu tô pesquisando aqui. A gente ficou curioso. Aí a Aida falou assim, eu quero só saber na hora, então, né? Vamos saber agora. O Lucas também. Tô curioso. E aí, gente, Ludmilla e a Glória Groove. Saiu um boato aí de que elas estavam brigadas, não se falam mais, romperam a amizade. Vou contar pra vocês o que aconteceu, né? E aí, veio a notícia que o clima não estaria dos melhores entre as artistas do pop do Brasil. E de acordo com as informações divulgadas pela imprensa, a amizade de anos se rompeu e elas teriam, inclusive, evitado de se encontrar no festival Salve o Sul, que aconteceu mês passado em São Paulo. Ah, foi mesmo. Né? Aí, Groove foi questionada pelo jornalista sobre ter recorrido a músicos e produtores do Numanice, né? Que é o show da Ludmilla, isso, que é o show da Ludmilla. Isso, para construir o álbum dela, que é a Serenata. Né? E aí, gente, para surpresa de todos, a artista então fez super elogios para Ludmilla. Falou que a Ludmilla é uma irmã que a vida deu. Disse que se não fosse pela experiência que teve com o projeto Numanice, ela não conseguiria construir o caminho para o álbum Serenata. Então, minha gente, essa notícia não procede. Oi? Elas estão numa boa. Estão se falando. Exatamente, gostei. Elas estão numa nice. E sobre elas não se encontrarem no Festival do Sul, foi apenas um desencontro, gente. Sem querer. Olha pra vocês verem, né? Um desencontro já desencadeia. Mas sabe o que eu acho? Por que veio essa notícia? Por quê? Porque esse projeto da Glória Groove Serenata é de pagode também. E o Numanice da Ludmilla também é de pagode. Então as pessoas gostam de criar rivalidade entre mulher, né? Então no mesmo projeto. E você viu, né? que depois a Glória Groove falou que se não fosse pelo projeto Numanice, ela não conseguiria fazer o dela. Então assim, as duas são amigas, sim, tá tudo elas bem. Se ajudam, tem público pra todo mundo, tá tudo certo, gente. Muito bom, lá, né? Quem que planta essas informações Pois assim, bobo de quem acredita, né? É pra gente clicar na notícia mesmo. É pra gente falar aqui também, Então tá tudo bem entre as duas. Tá tudo bem, gente, fiquem tranquilos. Então essa fofoca foi boa até. Foi. Ótimo. Foi boa. Agora que vem a caliente. Essa é a caliente, gente. Que é a caliente. Caliente. Gente, o Travis Kelce, que é o jogador de futebol americano, se pronuncia porque teve um comportamento aí da Julia Roberts num último evento. Então, eles foram flagrados durante uma conversa na turnê The Eras Tour
em Dublin, que teve recente e deu uma repercussão um tanto quanto conturbada aí, gente. No vídeo, temos o vídeo para vocês verem. Bota aí, diretor. Vamos ver esse vídeo, olha, esse vídeo que eu vi. Olha isso, gente. Estão conversando, né? O Travis, que é o namorado da Taylor Swift. Da Taylor, que estava fazendo o festival. Então, a Taylor estava no festival, cantando. Gente, Taylor lá trabalhando, cantando. E a Julia Roberts ali, ó. Ah, mas ele tenta tirar a mão dela. Olha, gente. Dá a impressão de que ele ficou... Você achou que ele tá tentando acho que ele ficou meio incomodado. Não sei, ela fez uma cosquinha assim nele, me parece. Eu achei essa conversa um pouco... uma cosquinha. Próxima, vocês não acharam? Nossa, eu achei que ela tá meio estranha mesmo ali, ela se empolgou um pouquinho. Eu também acho. E aí, gente, esse vídeo viralizou. Não sei se eles são amigos, né, pra fazer isso. Pois é. Amiga, pensa assim, você faria isso em mim? Não. Você tá entendendo alguma coisa que não é uma coisa de amigos, eu acho? Você acha? Cosquinha? De ficar, não sei, você vê, ficar abraçando. Não sei, se fosse com você assim, porque eu tenho bastante intimidade. Mas sei lá, a gente tá todo dia juntos, entendeu? Agora, eles não estão todo dia juntos, né? Não, aí olha ali, ó. Então, gente, aí aparece os dois Se eu fosse lá. a Taylor, não ia gostar, não. Eu também não ia gostar. Imagina eu lá no palco, cantando, entretendo, e aí vai os dois lá. Mas posso dizer, eu acho que ele manteve a compostura e, de uma certa maneira, a linguagem ali corporal eu também acho. indica que ele tá que ele tava incomodado. Então eu ficaria tranquilo. Eu ficaria tranquila. Eu ficaria mais... Pior se ele fizesse cosquinha com nela. ela. É verdade. Entendeu? Com a colega ali. Essa Julia Roberts é estranho, gente, mas olha, posso falar que essa é uma situação que deixa a gente meio... porque acho que eles não são meio amigos. bravos, né? Não é verdade? Gente, eu nunca ouvi falar dos dois juntos, saindo pra tomar café. Eles estão conversando ali bem animados. Desculpa. Bem animados. E aí a Julia Roberts passa a mão no peito dele, né? Aí dá um sorrisinho pra ele. Mas, gente, o astro do futebol parece que não deu deu uma recuada aí. Não foi muito... Ele não foi, como é que fala? Receptivo com essa cantada aí que ela deu, né? Não deu conversa. E aí o vídeo repercutiu, óbvio, né? E tem gente, assim, falando que a atitude teria sido um pouco inapropriada e além do limite. E também tem gente falando, em defesa, falando que teve uma interação dos dois dentro da normalidade. E que a Julia Roberts e a Taylor são amigas. Tá. Não sei. Não sei. Fica aí, assim, essa imagem pra gente refletir aí. Porque, assim, eu ia odiar ver uma cena dessa. Também. Por mais que seja amigo. Estranho. Acho que a gente tem que saber o limite aí, Eu né? acho também. Eu não ia gostar, mão não. no peito aí, fazer cosquinha. Não. Achei demais. Too much. E aí o jogador chegou a fazer até um comentário passageiro no podcast dele, falando que a atriz... E aí? Não, menina, ele comentou assim, bem passageiro, assim. Ele tava no podcast, ele falou assim, a Julia Roberts estava se divertindo mesmo, ela é uma fofa. E passou para outro assunto. Sério? E outro assunto, vida que segue. Estranho esse negócio de não dar conversa. Eu vi que já tinha esquentado essa chapa na casa dele. Não é? Sei lá, pula né? esse assunto. Vamos pro próximo assunto, né? Pula, já vai. mais. Então. Homem, quando não quer conversa, faz isso. Isso, muda o foco. Se faz de louco. Se faz de louco. Então, o negócio ali realmente foi, né? É verídico. Sei não. Muito obrigada, viu? A gente se vê amanhã. Vamos pro intervalo, gente? Na volta, tem o Douglas Cruz com as notícias da nossa região e respondendo também as suas dúvidas sobre varizes e vasinhos. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. Band Vale.
A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo... Ao vivo, você vê a Basílica de Aparecida num dia nublado também no Vale do Paraíba, né? Bem fechada. Fechado mesmo. Né? Essa imagem. Mas a temperatura até tá boa, 24 graus, tá uma sensação muito gostosa, né? Mas a previsão é de que a temperatura aumente ao longo aí do fim de semana, chegando a 28 graus no domingo. Essa região realmente ela é mais quente. É verdade, né, amiga? Sim, existe uma diferença. Existe 1 mesmo. ou 2 graus aqui de São José. Lá sempre acima, com relação, a Aparecida, Guaratinguetá. Verdade. Tá aí, viu? Um beijo para todo mundo da região. Nosso entrevistado de hoje é o médico vascular, o Dr. Leandro Avelar. E você, então, pode mandar sua pergunta, daqui a pouquinho a gente já começa a responder. Vamos dar uma olhadinha no resultado da enquete? A pergunta de hoje é a seguinte: você sente dor nas pernas? Um incômodo, um desconforto? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o resultado, doutor. Nossa, 85%, quase 86%. Poxa, Bastante então gente, o programa é né? para ajudar vocês mesmo. Eu sei que a gente está recebendo muita perguntinha de vocês pelo WhatsApp. A gente já entra, segura só um pouquinho, porque agora a gente vai para o Açaí para ter outra participação com a gente. Estamos aqui no Açaí Atacadista e a Cristiane vai contar pra gente um caso de vasinhos e varize na família, né, Cristiane? Eu sou uma família genética, eu acho que favorece, porque eu tenho apenas uma irmã e ela já fez cirurgia de varizes 3 vezes e a minha mãe já fez 4 vezes. Eu já tive indicação para fazer, mas eu preferi fazer prevenção com vasinho e pratico atividade física desde sempre. E eu percebo que se eu paro de fazer atividade física, eu tenho inchaço, eu sinto a perna com pressão, então eternamente eu pratiquei atividade física. E uma coisa que eu percebo também, assim, quando eu vou viajar, eu tenho um hábito de colocar meia de compressão. E eu já percebi que a meia de compressão me ajuda a viajar tranquilo, especialmente nas viagens longas, né? Eu não fiz a cirurgia e tenho, assim, tem um pouquinho, medo, mas assim, eu fico percebendo se isso vai ou não resolver a minha situação. Então, eu prefiro uma prevenção. Então, outra coisa que eu sinto, comida salgada, alimentação, eu não sei se isso influencia, não é? Mas eu tenho isso na família também, geneticamente, né? Vou perguntar, então, se a atividade física, ela ajuda na prevenção ou, às vezes, ela pode prejudicar? Uma outra coisa também que vale, quais são os outros métodos de prevenção que a gente consegue fazer em casa mesmo, né? A atividade física ela é um fortíssimo aliado para a prevenção de doença venosa. A gente tem que lembrar que o pé da gente ele tem ali várias veias. Quando a gente faz a atividade física, ele manda esse sangue para a panturrilha bombeia esse sangue de volta para o coração. Então é um ótimo aliado e deve ser feito. É mito falar que atividade física causa varizes, isso não é verdade. Já ouvi falar mesmo. Eu também. Né? Até quando tinha o jump que o pessoal pulava na caminha elástica, falava que não podia, né? Piora, que né? piorava. Isso. E a outra pergunta era? Outros métodos que a gente pode prevenir. Lembrando que é uma doença hereditária, então a gente não tem cura. E a doença é progressiva, ela tende a piorar. Então a gente tem os métodos que são métodos de manter o peso, atividade física, evitar o tabagismo, tudo isso. Ela cita aí o uso da meia de compressão, que também é um método, mas ele não é um método que vai tratar o problema, mas ele vai ajudar nos sintomas, mas tem que ser indicado por um médico. Vamos agora às participações. Muito obrigada, viu? Tá cheio de perguntas aqui pra gente responder. Doutora, até vai tomar uma aguinha para responder bastante. Pode colocar na tela a primeira, da Rosângela, e ela gostaria de saber, a gente já explicou um pouquinho sobre a questão dessas espuminhas, né? Que eliminam varizes e vasinhos. Tá. A espuma, a gente chama de espuma de polidocanol, é realmente uma técnica muito versátil, a gente utiliza, mas tem que ser avaliado. Depende do tipo de vaso, do tipo de pele, então não tem como dizer se realmente é o melhor para o seu caso. Né? Perfeito. Obrigado, Rosângela, pela participação. Próxima perguntinha na tela, por favor. Obrigado, viu, gente? Muita pergunta chegando. A gente sabe que esse assunto vocês gostam de conversar. A Lu, vamos lá. A Lu comenta o seguinte: eu tenho as safenas, as 2 pernas obstruídas. Precisa de cirurgia? Quando ela fala obstruída, deve ser refluxo, deve ter feito um exame e percebeu. Para a gente tratar a safena, a gente tem que ter 3 parâmetros.
diâmetro, o tamanho dela aumentado, tem que ter refluxo comprovado pelo ultrassom e o paciente tem que ter sintomas. Então, hoje, cada vez menos, a gente utiliza menos cirurgia. 76% dos casos, às vezes até mais 86% dos casos, a gente consegue resolver sem cirurgia. Né? No caso de safena, hoje a gente tem técnicas menos invasivas do que a cirurgia. Ótimo. Próxima pergunta, então, a gente vai ver é da Débora. E ela, inclusive, participou da enquete colocando #sim, né? Sinto muita cãibra. Tem alguma coisa relacionada? Vamos explicar o que é a cãibra, doutor? Pode estar assim. Além de estar relacionada, às vezes, aí com uma questão do próprio fortalecimento muscular, da falta de atividade física, ela pode também estar relacionada a um problema vascular. Então, principalmente câimbras noturnas, isso pode estar relacionado e é também um motivo de investigação. Olha que interessante, não tinha essa informação ainda. Muito legal. Obrigado, viu, Débora? Próxima participação na tela, parece que tem uma fotinho, é isso? Olha, ela mandou uma foto, a Caldeci. Na verdade, o Caldeci, perdão. Oi, doutor, faço esportes e tenho varizes. E vou passar daqui uns dias com o médico no hospital para avaliação. Depois, cirurgia vascular e já fiz outras cirurgias, onde foram tiradas as veias, ponte safena, mas voltou tudo novamente, pois minha mãe tem muitas varizes. Será genético? Ele mandou a foto. Obrigado, viu, Caldeci? Muito provavelmente sim, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, esse também é um grande mito que eu gosto sempre de frisar isso. Varizes voltam, na verdade, o que foi tratado não volta, mas novas podem aparecer. A pergunta é bem interessante, da Inês de Paulo. Obrigada, querida. Tenho muita dor apenas quando estou dormindo. Não tenho varizes. Quando eu levanto da cama, some a dor. De repente, as varizes são internas, doutor? Pelo que a gente já aprendeu aqui? Não me parece um quadro muito característico de varizes, né? Geralmente seria o contrário. No final do dia, a dor é que aparece quando o paciente tem varizes. Mas é um quadro para ser investigado. Tá certo. Fica a dica para você então, minha amiga. Obrigado pela pergunta. Próxima participação na tela, por favor. Vamos ler aqui a Wanda. Ela é de Lorena. Um beijo para você, Wanda. Ela tem 58 anos, diz que pratica funcional, deve ser a ginástica funcional, né? Mas sente uma dor interna, principalmente à noite. Já é uma característica mais provável de doença venosa, mas que também precisa de uma investigação e de exames complementares, para a gente entender aí, principalmente um ultrassom com Doppler, para a gente avaliar. Agora, doutor, por exemplo, crianças, né, nessa idade de crescimento, tem gente que fala sobre dor nas pernas, que seria uma dor do crescimento. Isso pode estar relacionado já a um problema de circulação ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, é muito pouco comum. Isso seria tipo a exceção de uma criança com um quadro de varizes. Pode acontecer? Pode, mas isso é realmente a exceção. A gente geralmente é paciente da adolescência para a idade adulta. A Clarice mandou uma pergunta interessante que serve até de alerta para gente. Que eu falei, às vezes a pessoa vai acostumando com cisquinhos na perna, não se incomoda, porque não sente nada, e ela quer saber o seguinte, ela tem alguns cisquinhos de varizes, mas ela não sente realmente nenhum desconforto, ela precisa de algum tratamento? É interessante cuidar? Precisa. A doença é progressiva, é crônica e tende a piorar. Se ela não cuidar agora, isso vai ter uma tendência a piorar e aí isso fica cada vez mais difícil o tratamento. Vamos então agora, a gente dá um tempinho, porque o Douglas já vai conversar com a gente sobre as notícias regionais. Peço licença ao doutor. No próximo bloco, a gente faz mais uma leva respondendo as perguntas que estão chegando, viu? Douglas Cruz, direto da Band Vale FM, para conversar com a gente ao vivo. Oi, Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas, para todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um destaque que faz um alerta muito importante na área de segurança pública. Isso porque um levantamento divulgado recentemente aponta que São José dos Campos é a cidade que figura entre as 20 cidades do estado de São Paulo com mais roubos e furtos de carro, de acordo com o levantamento que foi realizado pelo Boletim Tracker em parceria com a FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, lá de São Paulo, fez um levantamento com as cidades que mais registraram roubos e furtos de veículo e São José dos Campos aparece entre as 20 cidades do estado. Na cidade, neste ano, de acordo com o levantamento, foram 179 casos, sendo 165 furtos de veículos e 14 roubos de veículos. Portanto, São José dos Campos está nesse levantamento que também aponta alguns dados interessantes. Porém, os carros
populares são os carros mais visados pela criminalidade. A gente tem vários modelos de carros da chamada linha de entrada que acabam sendo os mais visados. A gente conversou com especialistas que apontam que os carros populares acabam tendo menos recursos de segurança, o que facilita aí que a criminalidade faça esses furtos, principalmente, né, que são furtos quando o carro está parado à noite ou num local estacionado na rua. O bandido tem um esquema que consegue roubar o carro com menos problemas de segurança. Então tem várias dicas que os especialistas orientam e a principal delas: você teve o carro furtado ou roubado, acione imediatamente a polícia militar, porque tem muita gente que acaba acionando o seguro ou aí acaba encontrando o carro posteriormente, mas não aciona a polícia militar. Com isso, os boletins de ocorrência não são realizados e as forças de segurança não têm como melhorar o patrulhamento ou até as investigações desse caso. Portanto, dica muito importante: se você teve uma ocorrência de furto ou roubo de veículo, acione a polícia militar e também registre o boletim de ocorrência, que hoje em dia pode ser feito até de maneira virtual da sua própria casa. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam a nossa região. Pela rodovia Presidente Dutra, principal corredor viário aí do Brasil, o motorista faz boa viagem na tarde de hoje, não há registro de lentidões até o momento. Nas demais rodovias, como na subida para a Serra pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté a Campos do Jordão, o motorista faz boa viagem. Mesma situação das litorâneas, como a Tamoios e Oswaldo Cruz, que ligam aqui o Vale do Paraíba com o nosso litoral norte. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela também está tranquila nesse momento. São 30 minutos de espera, o tempo habitual aí para essa travessia entre São Sebastião e Ilhabela, apesar da gente estar vendo uma filinha aí que é normal de acordo com o Departamento Hidroviário. Se você vai cair na estrada, sintonize aqui a Rádio Band Vale FM a 102,9 para saber de tudo que acontece em tempo real nas nossas rodovias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu amigo. Boa tarde, bom trabalho para você. A gente vai rapidinho pro intervalo, 1 minutinho, viu, gente? Tem muita participação e a gente quer honrar então a sua participação. Fica aí. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Band Vale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. De volta, já o último bloco do programa, essa é a Praia do Sapé em Ubatuba. Agora, 1h49, estamos vendo. Olha que lindo que tá lá. Tá o tempo mais fechado mesmo, como a gente tá vendo em toda a região, né? Corajosos, né, amigo? Aqueles dois ali no mar. Deve ser surfista ou tá mergulhando pra ver Eu acho que não, surfista né? não é. É surfista mesmo? Mas estão pegando o quê, gente? Tô pegando onda, não. É a esperança, né, gente, de uma onda. A esperança de uma onda, essa imagem, gente. Ó, vai pegar, vamos ver se ele pega ou não. Ih, deve ser criança, amiga. Então brincando. Ih, todo desengolçado, caiu da prancha. Travou, até travou a Já tela. foi. É isso, gente. Um beijo pra você que é de Ubatuba. A gente se diverte bastante. Hoje, agora, nesse momento, máxima de 26 graus também. Amanhã parece que o sol vai parecer melhor, porque hoje o sol tá escondidinho mesmo, né? De volta com uma super dica pra você. A Ortovip, todo mundo já conhece, né? É uma clínica especializada em tratamentos odontológicos que completa 23 anos de atendimento aqui em São José, atendendo todo o Vale do Paraíba. Isso aí. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal
e estética facial, com atendimento realizado por profissionais, especialistas e experientes, que se inicia na infância com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Pois é, já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como o clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Pois é, gente, uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você que sonha com um sorriso lindo, em harmonia com a face, nós indicamos a Ortovip. Isso mesmo, a Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Sabe por que eu tô sorrindo? Porque os nossos diretores às vezes ficam conversando com a gente aqui, estão dizendo pra gente ir logo para as perguntas, porque senão a gente não vai conseguir responder a sua participação ao vivo. Então vamos colocar na tela a próxima pergunta da Meire Veríssimo. Boa tarde, gostaria de saber, tenho muitos vasinhos e tenho uma veia na região da perna que coça. Gostaria de saber por que ela coça, doutor? Coça porque a gente tem ali o acúmulo de sangue que ele extravasa e a gente cria ali um processo inflamatório. E a gente tem um processo inflamatório que leva à coceira. Perfeito. Próxima participação, então, que a gente recebeu aqui. Obrigado, viu, gente? 997167989. Salva já esse número para você participar logo que começar o programa. Assim, certeza da gente responder a sua perguntinha. Na tela, por favor, a Leia. Não tenho varizes nem vasinhos, mas tenho muita queimação nas pernas. Vamos falar dessa sensação de queimação? Interessante, hein? Uma sensação de dor, peso, cansaço, queimação, isso pode acontecer e precisa de uma investigação. Melhor com ultrassom, pelo menos com ultrassom. Pode ser que seja interno, então, Pode ser né? um acometimento venoso de uma veia que ela não esteja vendo. Ótimo. Uau. Próxima participação, pode colocar na tela, por favor. A gente está vendo aí, olha, ela até mandou uma foto da Rosângela, né? Eu tenho essa veia estufadinha, apareceram na maturidade. Quando grávida, e agora sim, gente, eu gosto de ler ali ao lado, tá bom? Que é longe, a apresentadora aqui é míope. Quando grávida, sempre usei meias elásticas, uso até agora, quando sinto elas cansadas. Quero saber se consigo corrigir sem cirurgia. Tá. Aí a gente precisa fazer uma investigação para ver de onde vêm essas veias, né? Se realmente são só essas veias ou se tem veias mais profundas que estão sendo comprometidas. Mas a maioria dos casos hoje nós conseguimos resolver sem cirurgia. Olha que bom, gente, uma boa notícia, né? Obrigado, viu, Rosângela, pela participação. Próxima perguntinha do Tiba. Vamos lá, gostaria de saber se a musculação pode aumentar os vasos sanguíneos. Vamos entender certinho se pode melhorar, na verdade, então, a circulação sanguínea. Acho que é isso que você quis dizer, né? Acho que ele quer saber se o próprio ato da atividade física vai aumentar os vasos. Realmente, às vezes, aumenta a vascularização. Isso, geralmente, a gente percebe muito em musculação. Agora, se vai causar varizes, não. Isso é um mito, não causa. Pode fazer tranquilo. Pode fazer tranquilo. Deve fazer. Que ótimo. A pergunta agora é da Ivanilda. Doutor, tenho varizes de calibre grosso, estou na fila para cirurgia, mas o hospital diz que tenho que perder peso. Isso procede? Ela pesa 90 quilos. A gente tem que avaliar aí com cuidado, né? Porque é só um peso isolado, a gente precisa ver a altura, ver também todas as outras comorbidades e por que o colega pediu para que ela perca peso. Né? Perfeito. Olha só, a Jaqueline mandou perguntinha para a gente também, lembrando que é uma orientação do doutor, tá? Não é uma consulta aqui, ele está orientando vocês. Minha mãe tem vasinhos e varizes e tem que usar meias. Eu tive dor nas pernas, depois peguei dengue, agora continua a dor. Ela tem uma mãe que tem vasinhos e varizes, então aí ela já tem um fator hereditário positivo. Precisa investigar para a gente avaliar. É isso. Agora a gente vai para a pergunta da Lúcia. Obrigada, viu, Lúcia, pela sua participação. Doutor, já fiz retirada da safena na perna esquerda, sinto cansaço e a perna é mais grossa. A panturrilha às vezes fica dura também. Às vezes aparece uma veia grossa sobre os joelhos. É normal? Não, não é normal, né? A gente está vendo aí um caso de uma paciente que tem alteração do volume do membro, tem varizes, então precisa investigar. Tudo isso que a gente está trazendo para vocês aqui, na verdade, é um alerta. A gente não quer assustar você, mas não dá para você se acostumar com essa situação, minha amiga. Então, busca o médico também. A Heloísa mandou uma foto para a gente e um texto também comentando aqui. Boa tarde, sou a Heloísa aqui de São José, um beijo.
Eu tenho vasinhos, eu acho muito feio, eu queria tirar, mas infelizmente não tenho condição financeira, fico muito triste, porque tenho vergonha de usar shorts. E é bem que a gente falou no começo do programa, viu, Heloísa? E eu acho que o doutor pode até comentar com a gente. Você percebe isso das pacientes e pacientes também, evitando às vezes de usar shorts, ou de se sentir até à vontade, né? Às vezes esconde com a meia, né? Isso acontece diariamente no consultório, e principalmente porque nós estamos muito perto do litoral. Então isso incomoda muito, incomoda bastante. E eu falo que a questão da autoestima também é uma questão de saúde, né? A autoestima mexe com a saúde. Vamos à próxima participação e achei muito interessante a pergunta da Mônica. Doutor, tem remédio para aliviar as dores e acabar com os vasos? Os medicamentos que a gente tem hoje, eles servem para aliviar os sintomas, acabar com os vasos não. Tanto o medicamento quanto o uso da meia de compressão servem para os sintomas e não para tratar a doença. Obrigado pela pergunta, Mônica. Bora para a próxima, que dá tempo ainda? Vamos lá então. O Luiz. Boa tarde. Uso meia de compreensão. Podem ajudar? A pessoa pode usar por quanto tempo essa meia no dia? Boa. O uso da meia de compressão, a gente primeiro tem que ser prescrita por um médico, né? Não é uma meia que pode ser comprada e ser usada, porque existem tipos de meias diferentes, compressão diferente. Ajuda sim nos sintomas. A gente vai, acho que para a próxima pergunta, talvez a última por causa do nosso tempo, doutor, é da Marina, né? Ela diz o seguinte: já fiz cirurgia, mas não adiantou. Tem remédio? A gente tem que investigar. Remédio para a doença, para tratar a doença, não. Tem remédio para os sintomas. É importante fazer a investigação e ver de onde está vindo essa dor. Doutor, muito obrigado pela participação. Acho que várias dúvidas ficaram no ar. A gente traz esse assunto de volta para você em casa tirar suas dúvidas, mas obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas. Obrigado, Águida. Foi um prazer. Até a próxima. Olha, a gente agora vai dar uma olhadinha no nosso próximo assunto, o assunto de amanhã. Fala galera, tudo bom? Nessa sexta-feira, 13h, estarei no programa Falando Nisso, da Band Vale. Estarei falando sobre o Dia do Chocolate. Quais os benefícios, qual a melhor forma de consumir o chocolate. Então se liguem, 13h, sexta-feira, na Band Vale. E a gente não vai ficar falando mal de chocolate não, viu gente? A gente vai falar dos benefícios mesmo, tá? Um beijo, obrigado pela companhia de vocês. Fica com Deus. Fique bem, até amanhã, a gente se vê, tá?